menos. A reta numérica, o que é a reta numérica? É você pega uma reta, e escolhe um número, escolhe um ponto dessa reta. Porque uma reta é um conjunto de pontos, não é um conjunto de números. Uma reta é um conjunto de pontos. Pega um plano, escolhe nesse plano uma reta, aí você escolhe um ponto para estar associado ao número 0 e escolhe um ponto qualquer aqui para estar associado ao número 1. Vamos mais aqui. Quando você fez isso, você fez duas coisas. Você estabeleceu uma unidade de comprimento na reta, a unidade de contagem, e estabeleceu também um sentido positivo para a reta. Né? A reta não tem sentido. A reta tem sentido, ela passa a ter um sentido, quer dizer, sentido dos positivos, quando você escolhe um ponto para ser o 0, um ponto para ser o 1. Pois aí você estabelece uma unidade de contagem, ou unidade de medida na reta, e se o 1 está aqui, onde vai estar o 2? 2 está aqui, 3 está aqui, 4 está aqui. Portanto, do outro lado, quem é? Menos 1, menos 2, igualmente espaçados, tá? Então você consegue, vamos dizer assim, descarregar todos os números inteiros na reta. E a reta passa a ser chamada de reta numérica. É quando você descarrega. Mas esse descarregamento, ele faz com que a cada número, descarregamento desse jeito, ele faz com que cada número inteiro corresponda a um ponto da reta. Mas não é verdade que cada ponto da reta está associado ao número inteiro. Claro que não. Esse ponto aqui não está associado a nenhum inteiro. Mas aí pensando em resolver, só pensando, e resolver aquela equação, quer dizer, pensando em associar cada ponto a um número, visto que cada número está associado a um ponto, por causa desse descarregamento, você cria o conjunto dos números o quê? Conjunto dos números racionais. Que é o conjunto que? Conjunto chamado conjunto aqui. Que essencialmente é esse conjunto aqui. Que é o conjunto aqui? Por definição, é o conjunto das frações. Mas para você falar em fração, você chega e uma definiçãozinha simples é o seguinte: dado n natural não nulo, n diferente de 1, mas não tem hipótese só nulo, 1 sobre n, o que é 1 sobre n? 1 sobre n, definição simples, denota cada uma das partes da unidade. Quando? Quando é que 1 sobre n denota cada uma das partes da unidade? Quando a dividimos, quer dizer, dividimos a unidade em n partes iguais. Então, na reta numérica, você tem, tá certo? Você tem o 0 e você tem o 1 aqui, digamos. Então, se você divide a unidade que é isso, em 4 partes iguais, cada partezinha dessa se conta como o quê? 1/4. Então, 1/4 é esse tamanho daqui para cá. Aí naturalmente, se você tem 1/4, você tem o quê? Esse é o quê? 2/4. Esse aqui, 3/4. E a unidade é o quê? 4/4. Aí vem tudo isso aí, simplificação, fatoração, tá certo? Então, o que é 1 sobre 1012? Eu não vou conseguir
dividir a unidade aqui para vocês em 1012 partes iguais. Mas você concebe isso, não concebe? O que é 1 sobre 1012? É cada uma das partes da unidade quando você divide a unidade em 1012 partes iguais. Você tem essa concepção, não tem? Pronto, é suficiente. E aí você tem um conjunto dos números racionais, dito isso. E isso é relativo, porque assim como você tem 3/4, você tem menos 3/4. Então, fração, essencialmente, você está trabalhando com o conjunto dos números naturais, só que você, ou o conjunto dos números inteiros. Só que você não está contando unidades, você está contando partes da unidade. Então você continua trabalhando com números inteiros, só que você não está contando unidades, você está contando partes da unidade. Tá? Tanto é que é possível estabelecer uma relação bionívoca entre os naturais e os inteiros. Você pode pensar que tem muito mais inteiros que naturais, mas não tem não. Você consegue estabelecer uma relação bionívoca entre o conjunto dos naturais e inteiros. Mais do que isso, você consegue estabelecer uma relação bionívoca entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números racionais, que é esse conjunto aqui, que é o conjunto das frações. Quem é esse conjunto? É o conjunto de todos os números da forma A sobre B, onde A é inteiro, B também é inteiro, e B é o quê? Diferente de zero, porque eu vou dividir em partes iguais, eu não posso dividir por zero. Entendido? Que pode ser escrito tanto assim como assim. É o conjunto de todas as frações da forma A sobre B, onde A é natural, B é inteiro e B é diferente de zero. É o mesmo conjunto. Eu posso colocar essa restrição, posso colocar dessa maneira, vai dar no mesmo. Tá? E aí você tem o conjunto dos números racionais. E você pode despejar esses números na reta. Você tem as equivalências. Claro que você tem, alguém falou aí, por exemplo, 12 16avos. Quer dizer, dividir a unidade em 16 partes iguais e pegar 12 é a mesma coisa que dividir a unidade em 4 partes iguais e pegar só 3. 12 16avos, então você tem as equivalências, tá? Cada combinação dessa não dá um número distinto, não. Você tem as igualdades, né? Porque 3/4 é a mesma coisa que 12 16avos. Se não, vejamos, ó, pega a unidade assim como se fosse um queijo, né? Queijo. Divide em 4 partes iguais aqui, 4 partes iguais aqui. O que são 3/4? 3/4 é isso. Cada parte dessa é 1/4, é 3/4. Mas se eu chegar e dividir assim, ó, dividir em 4 partes iguais na horizontal, cada parte dessa vale o quê? 1 16avos, não é? E quantos 16avos eu tenho? 12. A mesma coisa. Essas duas frações representam a mesma porção da unidade. Então são equivalentes e você estabelece uma correspondência. Aí você aqui, você define também todas as operações. Agora a gente chama simplificação, fica dentro desse conceito. Simplificação de fração é isso. É chegar a uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É uma fração onde o numerador e o denominador são primos entre si. Tá? Aí você tem um conceito de MDC, que está bem escrito, eu não vou colocar definição. O que é o máximo divisor comum de dois números? É o maior inteiro positivo que divide os dois. Tá? Daqui daí a definição, tem bem aqui nas notas, tá? Mas é uma que eu vou deixar para vocês olharem nas notas, tá?
O que é o máximo... Antes disso, deixa eu... O que eu vou passar aqui é só para o pessoal do bacharelado, tá? Que eu não tive tempo de preparar isso. Quem for do bacharelado em matemática, coloque seu nome aqui. Quem é? Pronto, coloque seu nome do lado. O outro pessoal, depois eu preparo isso aí, tá? Quem é de outro curso que você da estatística da... Não, se seu nome está na lista, se você está nessa turma, que é a turma 5, se você é da turma 5, seu nome está aí. Aí você coloca. Tá. Ó. O professor faz assim, eu vou atualizar na próxima aula, é? Hã? É para a próxima aula, Aí eu trago a lista correspondente à turma de vocês, ó. Se você pega A e B, os dois não nulos, tá? O máximo divisor comum de A e B é o maior natural não nulo que divide A e B. É o maior número positivo que divide A e B ao mesmo tempo. Entendido? Você entendeu? É o maior inteiro. Por exemplo, quem é o máximo divisor comum de menos 12 e 16? Quem é? 4. É o maior inteiro positivo que divide 16 e 4. Quem é o máximo divisor comum de menos 7 e 10? Tem. O 1 divide qualquer número. O 1 divide... O 0 não divide ninguém. Mas o 1 divide... O 1 é divisor de qualquer número. É divisor do 1. E é divisor trivial de qualquer número diferente de 0. O 1 é divisor trivial de qualquer número. Zero. Diferente de 0. De qualquer número. E é divisor do 0. Porque o conceito de divisor trivial é para número diferente de 0. Dado n diferente de 0, 1 menos 1, n menos n, são ditos divisores triviais de n. Mas 1 divide qualquer número. Divide o 0, divide tudo. Então, quem é o quê? E quando é que dois números são ditos primos entre si? Quando o máximo divisor comum entre eles é quanto? É 1. Por quê? Se você olhar na nota, o que é o máximo divisor de dois números não nulos? É o maior inteiro que divide os dois números. Equivalentemente, é o maior número natural que divide esses dois números. O menos 1 divide, mas o menos 1 não é o maior. Quem é o maior? É o 1. O menos 4 divide, mas o menos 4 não é o maior. Quem é o maior nesse caso? É o 4. E aí, quando você vai para o conjunto dos números racionais, você define as operações de adição e produto, que é produto de frações, né? Está lá definido nas notas, eu vou encerrar já. De modo que todas as propriedades permaneçam válidas. Quer dizer, aquelas propriedades e as definições que foram dadas no conjunto dos inteiros, quando eu pego a adição e a multiplicação nos racionais, ela incorpora tudo isso. Assim como as propriedades. Tá certo? As propriedades, elas precisam valer nessa definição, né, de adição e subtração, de adição e multiplicação que eu estou estendendo ao conjunto dos números racionais, que vocês já sabem como é. Tá? A definição de adição é A sobre B mais C sobre D, por definição, quem é? Isso aqui é a definição. É AD mais BC, tá certo? Sobre o quê? Sobre BD. E como é o produto? A sobre B vezes C sobre D, por definição, é quem? É A vezes C mais B vezes D. Tem uma tecnicalidade, tem um problema técnico, que mostrar que essas definições independem da representação do número racional. Tá?
Mas isso é uma questão técnica, não vou entrar em detalhes aqui, porque se eu tenho que chegar em cálculo. Se eu for ficar demonstrando tudo do básico aqui, vai terminar o curso e eu não vejo cálculo com vocês. Então as definições são essas, definição de adição, e essas definições aqui, definidas as operações de adição e multiplicação aqui, valem o quê? Comutatividade, tanto para adição quanto para quê? Multiplicação. Vale o quê? Fechamento, primeiro vale o fechamento. Produto e soma de racionais é racional. Vale a comutatividade, vale o quê? Associatividade, vale a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, tudo continua valendo. Vale o que mais? Elemento neutro, qual é o elemento neutro? Zero. Vale o quê? Elemento neutro da multiplicação, o zero é o elemento neutro da adição. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Existe o simétrico. Qual é o simétrico de A sobre B? Menos A sobre B. E tem uma outra. Qual é? A existência do inverso. Tá? Dado X racional. Dado X racional. Né? Dado X racional distinto de zero, aí ele tem inverso. O inverso dele, que é 1 sobre x, o produto dá quanto? Dá 1. Aí aqui eu tenho o inverso multiplicativo, coisa que eu não tinha nos inteiros. Eu tinha o simétrico, que é o inverso aditivo. Entendido? E vale tudo, aí vale cancelamento, vale... Tudo se estende ao conjunto dos números racionais. Então hoje, vocês viram a revisão. Tem o conjunto dos números naturais, está contido nos inteiros, e o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Por quê? Por quê? Porque dado K inteiro, você identifica o K como sendo o quê? K sobre 1. Então, todo número inteiro também ele é um número racional. Então, diante dessa identificação, o conjunto dos naturais está contido nos inteiros, mas está contido impropriamente, não é igual. O conjunto dos números inteiros está contido nos racionais, mas está contido impropriamente. Todo número inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. E eu resolvo a minha equação. Qual era a minha equação? Qual era? Qual era a minha equação? Vamos pegar aqui, só uma. 2x igual a 3. 2x igual a 3. Essa é a equação. Qual é o conjunto de solução agora? Em que? Qual é? 3 sobre 2. Porque se você pegar 3 sobre 2, multiplicar por 2, dá quanto? Dá 3. Tá? Então tem solução. Não tem solução nos inteiros, mas agora tem solução no conjunto dos números racionais. Então, era isso que eu me propus a falar para vocês. Podem ir. Na próxima aula eu atualizo a lista para outra turma.